Oi, gente. Antes de começar esse estudo, vou pedir encarecidamente a vocês que deem um like no vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que têm a mesma fé que vocês, tá? E algumas pessoas também que creem em Cristo, mas não têm religião, porque eu não sou religioso, também não tenho religião, tá? Isso são estudos teológicos no quais eu estudei e estou aqui revelando para vocês. Eu vou pedir encarecidamente que vocês compartilhem, deem um like, vão compartilhando para que esses estudos possam alcançar um maior número de pessoas possível, ok? Hoje a gente vai começar o estudo bíblico dentro de um tema teológico que se chama eclesiologia, quer dizer, é o estudo da igreja, né? de como a igreja surgiu, onde ela surgiu, e como ela precisa ser organizada, como a igreja deve ser organizada. E vocês vão ver muitos erros teológicos que grande parte das igrejas fazem hoje em dia, né? Principalmente as igrejas de nome denominacional, né? Que são as luteranas, batistas, presbiterianas, um monte de organizações, na verdade são organizações religiosas, tá? E principalmente seitas também, porque elas abrangem uma organização que não é conforme o padrão bíblico das igrejas primitivas, que começou lá no livro de Atos, tá? Com os 12 apóstolos de Cristo, que são o fundamento, né? A base da igreja de Cristo. Então a gente vai fazer um pequeno resumo do que é a Igreja de Cristo, ok? Aqui nesse breve resumo que a gente vai fazer agora. No primeiro século, igrejas locais foram formadas quando pessoas em um determinado local foram convertidas a Cristo e começaram a se reunir para servir ao Senhor. Depois de estabelecer tais grupos em algumas cidades, Paulo e Barnabé voltaram e presbíteros foram escolhidos em cada igreja. A gente vê isso em Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nunca jamais as igrejas locais no começo do cristianismo tinham apenas um líder como pastor, por exemplo. Jesus usou uma palavra que todos conheciam na época, eclésia, né? Que significa igreja, ou ekanoia, né? Que significa assembleia, traduzido para o nosso idioma. E era o revolucionário governo grego que passou a governar a Grécia através de uma liderança e não um líder isolado, dando o pontapé inicial à democracia. A igreja foi concebida por meio de 120 pessoas que estavam reunidas obedecendo a uma ordem do Senhor Jesus para que ficassem unidos até que do céu eles fossem revestidos de poder. Isso foi em Jerusalém, né? E a gente vê em Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:15, né? E a gente vê isso se concretizando. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, era a multidão junta de quase 120 pessoas. Por que Jesus usou Pedro, né? Primeiramente, por causa da personalidade de Pedro, de sempre tomar a iniciativa de tudo. O Senhor usou ele para encorajar e fortalecer os outros discípulos, mas jamais liderá-los. Então a gente vê isso quando Pedro, ele sempre tomava a frente dos outros discípulos para perguntar alguma coisa para Jesus, para fazer algum ato, no caso que ele pediu a Jesus para andar sobre as águas, né? Enfim, em todos os evangelhos você vê o Pedro sempre tomando iniciativa, então ele tinha esse tipo de personalidade, por isso que Jesus usou ele para fortalecer os irmãos, né? Em Lucas 22, 31 a gente vê isso. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Essa palavra no original em grego, koiné, que foi escrito todo o Novo Testamento, a palavra é fortalecer os teus irmãos, não liderá-los, tá? E
que a gente pode dizer? Quando Jesus disse para Pedro para liderar alguma coisa, ele falou ali em João 21,14, estava falando sobre as ovelhas, quer dizer, as pessoas que iriam se congregar na igreja, não a liderança da igreja. A gente vê lá em João 21,14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tá? Então a gente pode dizer assim que o Pedro, a princípio, ele teve o cargo de pastorear o rebanho que então brevemente viria a entrar na igreja. Ele apresentava junto com os outros apóstolos, os outros líderes, né? O próprio Pedro, ele não tinha esse tipo de liderança, tipo assim, ele não tinha esse tipo de hierarquia, sendo líder supremo perante os outros. A gente vê isso claramente na carta dele em 1 Pedro 5,1, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apresentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, quer dizer, os presbíteros, a liderança, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tá? No Novo Testamento, os presbíteros são chamados também de bispos. O seu trabalho é pastorear o rebanho de Deus, né? A gente vê isso em Atos 20:17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos, quer dizer, presbíteros da igreja. Em Atos 20:28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Enquanto muitas igrejas modernas fazem distinção entre presbíteros, bispos e pastores, a Bíblia usa essas palavras para falar das mesmas pessoas, não identificam posições diferentes ou níveis em alguma hierarquia. Inclusive, pastor só aparece 2 vezes no Novo Testamento e em absolutamente nenhum cargo hierárquico de relevância entre os presbíteros. Tá? A gente vê isso aqui em Éfesos 4:11, quando Jesus revelou para Paulo como deveria ser a igreja, a assembleia, como é que ela deveria ser organizada, né? Efésios 4:11, e ele mesmo, quer dizer, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, mestres da palavra, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Então, a gente entende aqui como Jesus queria que a igreja dele, a eclésia dele, fosse organizada. Tá? Na Bíblia não se encontra nenhuma igreja com apenas um presbítero ou bispo ou pastor, nas igrejas primitivas, né? Nas igrejas dos Efésios, Filipenses, por exemplo, houve sempre uma pluralidade de bispos, de líderes, né? Em Filipenses 1, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e a Daqui a pouco a gente vai falar sobre os diáconos. A
A prática comum de ter um pastor supervisionando sozinho uma igreja foi introduzida depois da época apostólica e sem base bíblica, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Quando a gente for examinar de como surgiu esse vício, né? De uma igreja local ter um pastor como líder isolado e as outras pessoas submissas a ele, tá? Isso aí de maneira nenhuma não é bíblico, tá? Os templos oficiais só surgiram no século IV depois de Cristo, quando o catolicismo se tornou oficial, ok? Então, a gente, para ter ideia do que seja essa igreja, essa eclésia, né, ekanoia, quer dizer, assembleia no nosso idioma, a gente vai ver esse pequeno vídeo sobre o que significa igreja, eclésia, ok? Imagine agora uma cidade poderosa, onde todas as decisões dessa cidade são tomadas por homens que não consultam a maioria. Esses homens criam leis, decretos, ordenanças autoritárias e opressoras, e o povo tem que seguir sem ao menos ser consultado do que pensa ou deixa de pensar acerca dessas leis e decretos. Não é o Brasil, meu jovem. Estamos falando de Atenas, lá no século V a.C., situada na Grécia Antiga. O problema é que o povo estava cansado desse regime autoritário e já estava começando a se revoltar, sabe? Querer tomar o controle de tudo. Foi aí que um camarada chamado Solon decidiu propor uma ideia revolucionária. Ele propôs o seguinte, que o povo teria acesso e participação em tudo que acontecesse naquela cidade, seja para a criação de uma nova lei ou a criação de um novo decreto, um novo regulamento. Era o povo que iria decidir todas as coisas, o que faria com o dinheiro daquela cidade ou o que faria com um problema novo quando esse surgisse. E no início o povo se reuniu em praça pública para tomar essas decisões. Era chamada democracia direta. Eles não tinham um local específico para se reunir. Era no meio da rua mesmo que aconteciam as reuniões para que eles pudessem decidir o futuro da cidade de Atenas. Mas como naquela época não existia WhatsApp, Facebook, sobrou tempo para que os atenienses, quem sabe, fizessem outras coisas, né? Enfim, com o crescimento da população devido a essa sobra de tempo, ficou inviável o povo se reunir nas praças para decidir assuntos pertinentes à cidade. Foi aí que eles começaram então a eleger representantes para que se reunissem de tempo em tempo nas chamadas assembleias para que pudessem decidir assuntos relacionados à cidade em nome do povo. Então a gente viu aqui que a igreja, quer dizer, é um sistema de governo, na verdade essa palavra significa, ela foi criada por um cidadão grego ateniense chamado Solon, né? No ano de 594 a.C. Então por isso que Cristo ele usou essa palavra eclésia para que os discípulos, os apóstolos, na verdade, quando iniciassem a eclésia dele, a igreja dele, usassem o padrão que foi estabelecido por Solon, tá? Não um líder isolado liderando todo mundo, como eram todos os impérios de até então, né? Que tinha um rei como líder absoluto, para se formar uma liderança entre eles, né? Então os primeiros líderes eram os 12 apóstolos, né? Da igreja, que eles foram o fundamento da igreja de Cristo, né? Sobre os 12 apóstolos, quando a gente vê na Nova Jerusalém, tá? Que a Nova Jerusalém também representa a totalidade da igreja. E Jesus usou essa palavra para dizer assim, olha, eu quero que a minha igreja se organize dessa maneira, não tendo um líder absoluto, um líder isolado, mas sim uma liderança, que eu mesmo, o Senhor Jesus, vou ungir, né? Como a gente vê lá em Efésios 4:11, né? Ele mesmo deu. Então, o Senhor Jesus que unge esses ministérios para cada pessoa especificamente, tá? Ele escolheu os 12 apóstolos, depois ele escolheu em cada igreja local os mestres da palavra, os profetas, os evangelistas e os pastores,
Tá? Então ali era formada a liderança. A partir dessa liderança, a igreja deve ser organizada. Tá? Então vocês veem tantos erros que tantas igrejas locais fazem por não obedecerem, não seguirem ao padrão que Jesus estabeleceu como igreja, que era uma liderança e não um líder. Ok? Então vamos ver onde Jesus fez isso a primeira vez. Tá? Jesus então reunido com os discípulos, e ele fez várias perguntas aos discípulos sobre quem o povo achava que ele era. Tá? Então Pedro, olha só como Pedro sempre tem a iniciativa, né? Então aqui em Mateus 16, do 15 ao 18, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nesses versículos, tem muita gente que faz uma exegese errada sobre o que Jesus falou para Pedro. Tá? Principalmente a instituição católica, que diz que Jesus edificou a igreja sobre o fundamento de Pedro. Né? Na verdade não é. Tá? Aqui nesse momento Jesus estava mudando o nome do Pedro de Simão Barjonas para Simão Pedro. Tá? E quando ele diz sobre essa pedra, essa palavra no original em grego, koiné, é petra, né? Petra, né? E quer dizer a pedra fundamental. Assim em grego, quando você vai dizer assim, eu vou construir um edifício e agora eu vou colocar o fundamento aqui. Então eles usam essa palavra petra, né? Que é a pedra fundamental, é o fundamento para se fazer a igreja. Desculpe, se fazer um edifício. Então Jesus estava usando esse tipo de tipologia aqui nesse instante. Tá? Então qual era o fundamento? O fundamento era aquilo exatamente que Pedro falou ali em cima. Né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque se vocês prestarem atenção, a primeira vez que saiu da boca de um ser humano, né, dizendo que Cristo era o Filho do Deus vivo, né, foi Pedro ali naquele momento. Então Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou edificar a minha igreja no fundamento daqueles que acreditam que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Exatamente isso que Jesus estava falando aqui nesse momento. E ele deu uma autoridade, né? Nesse momento ele deu um poder sobre a igreja que ele iria edificar, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, a igreja tem a autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus para invadir o inferno. Tá? É a única que tem esse tipo de poder. Nesse momento, então, foi revelado para os apóstolos, até então, o que ninguém não conhecia. E os próprios apóstolos não entenderam nada naquele momento. O que significa isso? Eu vou edificar a minha igreja. Tá? Mas Jesus deu um pontapé inicial ali daquele momento, né? Aquela revelação que ele disse sobre a igreja, apesar de que a igreja ela já estava representada tipologicamente no candelabro, lá no lugar santo, lá no templo de Salomão. Antes era lá no tabernáculo. Tá? Se vocês forem entender, vocês vão ver aquele candelabro com 7 velas. Aquilo já representava a igreja de Cristo, né? Porque o único lugar, era o único ponto de iluminação no tabernáculo era o candelabro. Isso representa, quer dizer, a igreja, depois que Cristo subiu aos céus, a igreja é o único ponto de iluminação no mundo. Né? Quando ele disse, resplandecei como luzeiros, né? Vós sois a luz do mundo.
Era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer. Então, a igreja estava representada no Antigo Testamento pelo candelabro, né, que ficava no templo. E a gente vai ver isso depois lá em Apocalipse, tá? Quando o próprio Jesus revelou essa tipologia, que o candelabro significa a própria igreja dele, ok? Depois o Senhor Jesus relata de novo a igreja nos evangelhos, ali em Mateus 18, do 15 ao 20, também, ele faz também novas revelações ali. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. A segunda vez que ele usa essa palavra, eclésia, né? E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então a gente entende aqui algumas revelações que Jesus falou sobre a própria igreja, né? Ali no versículo 18 ele diz que a igreja ela é a que tem autoridade, né, de ligar alguma coisa aqui na terra, tá? Somente a igreja tem esse tipo de autoridade, tá? E como a igreja pode fazer isso? Quando 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, tá? Então, como a gente entende o que é a igreja? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não interessa que lugar seja, tá? Se é do lado de fora, se é na casa de alguém, tá? Porque a igreja, ela não é uma substância. A igreja é um sistema de governo. A substância é o corpo de Cristo, que ele é formado dentro da igreja. E em outro estudo a gente vai falar sobre isso, tá? Porque nem todos que estão dentro de uma igreja são parte do corpo de Cristo. Mas isso vai abranger um outro estudo, tá bom? Só para a gente entender aqui por enquanto. Então, reforçando aí essa declaração, essa revelação do Senhor Jesus, a gente vai aqui em João 4, do 20 ao 24, ele dizendo para aquela mulher samaritana, né? Nossos pais, ela dizendo para Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, tá? Então Jesus revelando aqui para a mulher samaritana que não existe um lugar físico para se adorar ao Senhor, para fazer culto ao Senhor, tá? É qualquer lugar, porque Deus é espírito, ele não habita em templos, né, fabricados por homens, tá? Aqui no 24 ele diz, Deus é espírito, importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade, tá? Só para confirmar o que eu estava dizendo sobre qualquer lugar em que 2 ou 3 estiverem reunidos. No nome de Jesus, lá ele estaria. Não exatamente em um lugar físico específico, tá? Então, como é formada essa liderança dentro de uma igreja local? A gente vê isso aqui em Efésios 4, do 11 ao 13, quando Paulo revela, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que uma igreja local, ela deve ter um grupo, uma liderança, que era formada entre, no caso a igreja primitiva, que os apóstolos ainda estavam vivos. Depois eu vou falar para vocês que eram só 12 apóstolos, tá? Hoje em dia tem milhões de apóstolos por aí, mas na verdade apóstolos só eram 12. Depois eu vou explicar em outro estudo, tá? Porque o ministério do apostolado já caducou, porque morreu com os 12 apóstolos. Então a gente tem 4 ministérios específicos dentro de uma igreja local que precisam ser observados. Então eles são os evangelistas, os pastores, os mestres da palavra e os profetas. Tá? Esses 4 ministérios dentro de uma igreja local, eles formam essa unidade perfeita em que uma igreja tem que ser edificada. Hoje em dia, na grande maioria das igrejas locais, você não vê isso. Você só vê um pastor como líder, e onde estão os profetas, tá? Onde estão os evangelistas, onde estão os mestres da palavra, que eles têm que estar ali dentro do presbitério ou do episcopado. Tá? Para vocês verem como as igrejas hoje se organizam muito erradas, porque não seguem aquele padrão que foi estabelecido por Jesus para desde as igrejas primitivas, tá bom? Só uma curiosidade para vocês entenderem: nas igrejas primitivas, nenhuma delas se reunia em templo nenhum específico chamado igreja, tá? Eles se reuniam no primeiro nas casas das pessoas, tá? A primeira igreja, se eu não me engano, a primeira igreja gentila, que foi ali em Antioquia, que atualmente é na Síria, né? Existiam várias Antioquias nessa época, e foi ali a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Aquela igreja era liderada por Paulo, por Barnabé e por Apolo, tá? Não era só Paulo, era o líder isolado dali, ali era uma liderança. Tá? E você vê em todas as igrejas primitivas, nunca jamais tinha um líder absoluto como a pessoa que comandava a igreja, era sempre uma liderança. Tá? E os apóstolos iam de locais em locais inaugurando as igrejas. Depois eles saíam dali, eles não eram líder de igreja nenhuma. Tá? Depois eles voltavam ali e aí eles impunham a mão sobre algumas pessoas que Deus tinha ungida com ministérios específicos, alguns mestres da palavra, outros profetas, outros evangelistas, né? E outros pastores. Então aquelas pessoas passavam a ser a liderança das igrejas locais. Tá? E nenhuma igreja, absolutamente nenhuma igreja local das igrejas primitivas eram lideradas por apenas uma pessoa, e nenhuma delas especificamente tinha um local específico ali. Ali é a igreja, ali é o templo de Deus, tá? Aquilo ali, isso aí começou a surgir na época do catolicismo, tá? E como a igreja protestante, que atualmente são chamados evangélicos, elas surgiram de um protesto de dentro da igreja católica, eles espanharam vários vícios da igreja católica, né? inclusive esse, né? A igreja católica tinha um padre como líder local da igreja local, e eles só mudaram o nome para pastor, né? Algumas igrejas evangélicas, inclusive na Itália, ainda continuam chamando o pastor de padre, tá? Então esse foi um vício que veio da igreja católica, não definitivamente um padrão estabelecido por Jesus para igrejas locais, ok? Então essa palavra pastor, que no original em grego quer dizer poimen, ela aparece 3 vezes nas cartas, né? Ela aparece várias vezes nos evangelhos, mas elas estão falando exclusivamente do Senhor Jesus como pastor, né? O pastor das ovelhas. Mas na verdade nas cartas, ela aparece apenas 3 vezes,
né, e 2 vezes falando sobre o próprio Jesus, tá? O próprio Jesus. Ali em Efésios 4:11 é a única vez que ela aparece como se referindo a uma pessoa comum, a um líder comum. E ali o pastor está estabelecido entre a liderança e não como um líder isolado. Tá? Ali em Efésios 4:11. Ele está estabelecido ali entre os mestres da palavra, entre os evangelistas e entre os profetas. Tá? Só em Hebreus 13:20, né, que ele está falando exclusivamente sobre o Senhor Jesus, tá? E em 1 Pedro 2:25 também falando exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Então, de onde surgiu esse vício que as igrejas evangélicas, principalmente, elas têm de um líder isolado como pastor? Tá? Ela surgiu, eles pegaram esse vício da instituição católica, que no ano 300 eles oficializaram o cristianismo como religião oficial do Império Romano e trouxeram um monte de vícios. Primeira coisa é botar o Papa como líder supremo, tá? Que a gente não vê isso na Bíblia, e os pastores como líder isolado das igrejas locais, tá? Desculpe, os padres, os líderes isolados das igrejas locais. E como a reforma do cristianismo, vamos dizer assim, a reforma da religião cristã, ela foi fundamentada na base de três nomes assim específicos, que é o Martin Lutero, que a gente diz em português, o John Calvão, o Calvino, e o John Wesley, né? O Martin Luther e o Calvino, eles foram contemporâneos, né? Tiveram assim, estavam na mesma época. O John Wesley veio um pouquinho depois, lá no ano 1800. Então, essa é a base do protestantismo, que veio a ser futuramente a religião evangélica. Então, o Martin Luther era um ex-arcebispo católico, tá? E, na verdade, o Martin Luther ele não quis formar uma outra religião, ele não quis formar uma igreja dele ou alguma coisa assim, né? Ele não quis formar a religião evangélica. Ele pura e simplesmente ele questionou alguns dogmas da igreja que ele servia, e ele inclusivamente ele não queria sair da igreja católica. Ele foi obrigado a se esconder porque queriam matá-lo, tá? Então, quando a gente vê aquelas 95 teses, né, do Martin Luther, tu não vê ali em nenhum momento ele fundando uma religião ou dizendo para as pessoas seguirem ele. É depois que homens formaram uma religião, né, uma igreja, uma denominação chamada de Igreja Luterana, sobre o nome dele, como fizeram com Calvino, fizeram com, que veio o presbiteriano, fizeram com John Wesley, que veio a igreja metodista. Então, na verdade, esses padrões estabelecidos de liderança de um líder só, eles vieram de homens, tá? Não veio do padrão que Jesus estabeleceu como igreja de Cristo. Então, por isso que as igrejas erram tanto, né? Eu posso dizer para vocês assim, se você tem um líder isolado e que ninguém pode, vamos dizer assim, falar nada contra ele, isso causa um problema muito grande, tá? Porque quando ele erra, quem vai repreendê-lo e quem vai tomar o lugar dele, né? A gente vê o exemplo do casal de uma igreja líder lá no Brasil, que foi pega aí com dólares escondidos dentro da Bíblia, né, nos Estados Unidos, e eles continuam líderes da igreja até hoje. Por quê? Eles estão acima de todos os outros. Então eles são os líderes absolutos ali, aquele casal. Então isso é um problema muito grave, né? E a igreja não pode ser estabelecida dessa maneira, né? O padrão é que Jesus estabeleceu, porque ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, tá? O resto, né, você vem uma liderança, tá? E depois vem um rebanho, tá? E
assim que Jesus estabeleceu como a igreja deve ser organizada. Tá? O resto é vício, é doutrina humana. Vou dar aqui agora um pequeno exemplo de como quando a igreja não funciona conforme os padrões que Jesus estabeleceu, gera um monte de erros. Tá? Vou dar um exemplo aqui com um pastor que eu considero como um pastor mesmo, tá? Ele não é evangelista, ele não é mestre da palavra, ele não é profeta, ele é um pastor. Deus o ungiu mesmo como pastor, e quando ele exerce esse tipo de ministério, ele faz muito bem, tá? Não tem ninguém como ele. O pastor Cláudio Duarte é uma pessoa que foi ungida mesmo por Deus para pastorear, né? Quer dizer, para aconselhar o rebanho, tá? Mas quando ele entra num outro ministério que não é o dele, quer dizer, ele entra na coisa de usar a teologia, o mestrado da palavra, ele se equivoca. Eu vou dar como exemplo esse vídeo aqui do que ele falou, tá? Isso aqui não é uma crítica pro pastor Cláudio Duarte de maneira nenhuma, tá? Inclusive eu considero ele como pastor, eu sou fã do Cláudio Duarte, tá? Mas apenas para mostrar para vocês, eu tenho que mostrar um exemplo de como quando a igreja não usa os padrões de Deus, ela fica, como é que se diz, meio capenga, né? Ela não cresce como aquele edifício perfeito, tá? Porque não é erro do Cláudio Duarte, né? Porque ele foi ensinado assim, porque de repente ele estava numa igreja que não tinha o mestre da palavra, ou o mestre da palavra saiu, o pastor não dava a devida hierarquia para o mestre da palavra, tá? Então ele foi, vamos dizer assim, educado errado, ele comete esse tipo de gafe teológica, e que ele não deveria entrar nesse mérito de falar sobre teologia, sobre hermenêutica, sobre exegese bíblica, porque ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para Jesus como pastor, para pastorear. Então a gente vai ver o vídeo aqui nesse momento, tá? E Deus então, no primeiro momento, começa a criar. Disse Deus, haja luz, e houve luz, fez separação, trouxe a porção de terra seca, separou as águas, certo? Criou toda a estrutura. E no sexto dia, ele cria o homem para viver no ambiente que ele criou nos dias anteriores. Ou seja, projetando no primeiro dia já a visão do que criaria no sexto, ele estabelece toda a estrutura que o homem deveria viver. A organização dessa estrutura, a maneira, quando você observa a maneira que Deus criou, todos os seus sistemas de criação. Você observa, por exemplo, um exemplo único na cadeia alimentar. A quantidade de herbívoros sendo muito maiores do que a dos carnívoros. E nós começamos a entender e visualizar a organização. A organização é tanta que chamou-se de paraíso. Ou seja, na ótica de Deus, Deus criou o homem, Deus criou você para viver onde? Onde?
Então, como é escolhida a liderança de uma igreja local? Tá? Como é feita isso? Muitas igrejas também fazem errado. Ninguém unge, nenhum homem unge um outro homem com ministério, tá? Com dom ministerial. Isso é impossível de se fazer. Quem unge alguém com dom ministerial é o próprio Senhor Jesus. Tá? O que a liderança faz? A liderança reconhece aquela pessoa como que Deus a ungiu num dom específico, dom ministerial específico, como profeta, evangelista, mestre da palavra ou pastor. Então ele traz essa pessoa, apresenta ela à igreja, impõe as mãos sobre aquela pessoa, não unge, né? Impõe as mãos sobre aquela pessoa e aquela pessoa passa a ser um líder junto com eles. Então aquela pessoa passa a ter a liderança. Agora, que pessoas são essas? A gente vê aqui isso bem específico na primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Timóteo era um aluno de Paulo, era um discipulado de Paulo, tá? Então ele diz aqui a partir do 1: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, né, ou presbitério, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, né? Essa palavra neófito quer dizer um cara novo, né? Entrou agora na igreja e não pode entrar para a liderança, não importa o que ele seja, tá? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então a gente vê aqui que existem alguns requisitos para que uma igreja possa saber quem é essa pessoa líder, né? que ela possa ser colocada na liderança da igreja, tá? Então a gente vê aqui que são pessoas que mudaram o seu caráter, tá? Então eles foram umas pessoas moldadas pelo caráter de Cristo, tá? Então essas pessoas são pessoas que foram ungidas por Jesus, né? De repente elas estão na igreja há muito tempo, mudaram o caráter dela, elas servem bem na igreja e tudo mais. E o Paulo está dizendo, olha, a pessoa que quer almejar o episcopado, né, ela tem que ter esse tipo de caracteres da vida dela, né? É só para a gente ter um exemplo, tá? E em outro lugar na Bíblia também fala que a gente não pode precipitadamente impor as mãos sobre outra pessoa. Então, as pessoas estão fazendo isso muito errado nas igrejas locais, né? Precipitadamente unge pessoas como pastores, unge como profetas, né? E mestres da palavra, as pessoas ensinando a Bíblia errada, outras pessoas pastoreando errado, porque elas não estão justamente seguindo esses conselhos de Paulo, tá? Que aqui está uma lista do que a gente deve saber de uma pessoa, e assim essas pessoas têm que ter isso para almejar ainda, tá? Almejar ainda ser um bispo ou um presbítero, tá? E essa é a base. Então essas pessoas têm que ser assim, e elas um dia são ungidas pelo Senhor Jesus dentro da igreja, é o Jesus que unge, e a liderança reconhece, um dia vai trazer eles para dentro da liderança, para eles liderarem a igreja também junto com os líderes, ok? Ficou entendido assim? Agora a gente vai falar sobre os diáconos, né? De onde surgiu os diáconos, tá? Então a gente vai entender aqui em Atos 6, né? A partir do 1 até o 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos,
disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas? Escolhei, pois, vós, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então aqui a gente vê o motivo por que surgiu o diaconato, quer dizer, os diáconos eram pessoas que eles tinham praticamente a mesma unção dos presbíteros, tá? Tu vê que o Estevão, que foi o primeiro mártir, né, era cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, era como se fosse um presbítero. Só que era uma pessoa novata ali na igreja. Então ele ia passar por um patamar acima do rebanho para auxiliar os presbíteros ou os bispos da igreja local. Isso quer dizer o seguinte: enquanto que os presbíteros e bispos eles se importavam, né, eles trabalhavam no ministério espiritual da igreja, os diáconos eles faziam a liderança sobre o rebanho na questão física. No caso ali, distribuir igualitário os recursos para que as viúvas dos gregos, no caso ali, né, não fossem discriminados ante as viúvas dos judeus, tá? Então, vamos dizer assim, os diáconos são responsáveis assim pela organização física da igreja em si, mas de qualquer maneira eles têm que ter aqueles atributos pelos quais os presbíteros e os bispos também têm, tá? Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser uma pessoa antiga da igreja, entendeu? Que não teve o caráter mudado, tá? Não são pessoas especiais. E eles, então, o que acontece com eles? Eles eram escolhidos pela própria igreja, né? Então vemos assim um sistema de governo da eclésia funcionando aqui, né? Que o povo que elegia os seus líderes, tá? Então a gente vê aqui a própria igreja elegendo os diáconos para que eles os comandassem, eles os liderassem, tá? Então quando a igreja, claro, começa com 2 ou 3, ela pode ficar enorme. Então a liderança não é suficiente para poder organizar tudo, tá? Então eles elegem agora os diáconos. Então foi ali estabelecido o diaconato. Então vamos ver aqui agora o que um diácono precisa ser para que ele seja posto nesse cargo, ok? Então vamos ler aqui em 1 Timóteo 3, a partir do 8 até o 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dadas a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, tá? Então a gente vê aqui mais ou menos quais as coisas que são exigidas para o presbítero ou para o bispo, tá? Aqui tem uma coisa curiosa, né, que Paulo dá um conselho, que sejam esposas de uma só mulher. É porque naquele tempo, tá, ainda era permitida a poligamia, né, um homem ter várias esposas, tá? Então Paulo estava falando assim, olha, o diácono, né, se ele tiver várias esposas, ele vai ter que, né, ficar só com uma, né? Não sei como é que ele vai fazer. Então exatamente assim
que o Paulo está aconselhando. É só para a gente entender, tá, que o diácono não pode ser uma pessoa qualquer. Tá? Ele tem que ter quase o mesmo caráter dos presbíteros e dos bispos, e eles têm que também estarem sujeitos, né, à liderança da igreja, serem obedientes, e todos esses, né, essas coisas, essas boas condutas de um bom caráter que eles precisam ser para serem diáconos. Ok? Ficou entendido? Outra coisa que a gente deve entender é que a igreja ela não nasceu no dia de Pentecostes. A igreja foi concebida no dia de Pentecostes. Vocês lembram que desceu sobre aquelas 120 pessoas o Espírito Santo, tá? Só para a gente ter uma ideia de comparação, tu lembra quando Maria, né? Quando Maria engravidou do Espírito Santo, desceu sobre Maria o Espírito Santo. Então Jesus não nasceu naquele dia, tá? Jesus nasceu 9 meses depois. Então a igreja ainda não nasceu, tá? A igreja está sendo preparada para nascer, tá? A igreja foi concebida naquele dia do Pentecostes, né, onde tinham 120 pessoas que estavam ali obedecendo ao Senhor Jesus para ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. A igreja foi concebida ali, ela está sendo edificada. A igreja ela vai nascer lá em Apocalipse 12. Depois eu vou dar um estudo para vocês especificamente sobre o Apocalipse 12, tá? Que ali quando a igreja nasce, ela imediatamente é arrebatada, tá? Então, ali é o nascimento da igreja, quando a igreja está com todos os membros. O que é o nascimento de uma criança? É quando todos os membros já está prontinho da barriga da mãe. Então, ele está pronto para nascer, então ele começa a querer ser vomitado do corpo da mãe, porque ele já está pronto, ó, quero nascer. Então, a gente vai entender isso, que a igreja ainda não nasceu, ela está sendo concebida. Então, no momento que ela se torna, todos os membros da igreja estão prontos, então quando ela quer nascer, né, que ela quer sair do ventre da mãe dela, que a mãe da igreja é o povo de Israel, né? A gente vai entender que ela foi fundada em 12 apóstolos judeus, todos eles eram judeus, tá? Então a mãe da igreja, a mãe espiritual, é Israel, tá? Então Israel está com trabalho de parto. Então assim que ela o filho está pronto para, então no momento que ele nasce, ali em Apocalipse 12 diz que Satanás já quer devorar a igreja no momento que ela nasce. Então antes de Satanás devorar a igreja, ela é arrebatada aos céus no momento do nascimento, tá? A gente vai entender isso um pouquinho ali em Mateus 24, quando fala assim, o princípio das dores. Essa palavra dores ali em original no grego é dores de parto, tá? Não são dores de angústia, dores de sofrimento do mundo está cada vez mais iníquo, mais injusto e mais ruim de se viver. Não, aquele princípio das dores, a palavra original é dores de parto. Está falando sobre o povo judeu que está para dar à luz à igreja, entende? Mas isso é um tema para um outro estudo que a gente vai ver mais à frente, ok? Então a gente encerra esse estudo por aqui, tá? Até o próximo estudo, se Deus quiser, e peço mais uma vez que vocês compartilhem, deem like, tá? E peçam para as pessoas, seus amigos, se inscreverem, e vocês podem botar também seus amigos no grupo Estado Eterno, tá? Que eu criei justamente exclusivamente para esses estudos, tá? E até o próximo estudo, se Deus quiser.